começando mais um vídeo do canal. Eu sou o Antônio, sou cirurgião vascular. Trago para você conteúdo todo santo dia para te ajudar a cuidar da sua circulação. Hoje a gente vai falar sobre trombose, que eu recebo muitas vezes a pergunta se trombose precisa operar. Primeira coisa, a gente tem que entender que existem dois tipos de trombose, tá bom? Porque existem dois tipos de vasos sanguíneos principais, que são as artérias e as veias. O coração, né, é o motor da nossa circulação, ele que fica bombeando sangue através dos vasos sanguíneos. Então todo vaso sanguíneo que sai do coração e vai para alguma parte do meu corpo é uma artéria. Todo vaso sanguíneo que traz de volta é uma veia, e todos dois podem ter trombose. Por isso que a gente fala que existem dois tipos diferentes de trombose: a trombose arterial e a trombose venosa. Na maioria dos casos, pessoal, essa trombose que a gente fala, né, que a perna fica inchada, pesada, dolorida, é a trombose venosa, tá bom? A trombose arterial são casos bem mais graves, né, que corre o risco, por exemplo, da pessoa perder uma perna por falta de circulação, por falta de sangue. Vou explicar um pouquinho melhor para você entender, ó. Lembra que eu te falei que a artéria leva sangue do coração para algum lugar? Esse sangue é cheio de oxigênio e nutrientes. Então, se ela leva sangue, por exemplo, do coração para a minha perna e a artéria teve um problema e ela entupiu, teve uma trombose, você vai logo perceber que vai faltar oxigênio para aquela perna. Ah, Antônio, mas isso é grave? Tenta prender sua respiração agora. Quanto tempo você fica sem conseguir respirar? Né? Pouco tempo, você vai ficar 1 minuto, 2, talvez 5 se você já tiver treinado, né? For um atleta, mas pessoas normais, né, dificilmente vão conseguir ficar mais de 1 minuto, 2 minutos sem respirar. Então a nossa perna ela aguenta ficar um pouco de tempo sem respirar, porque se eu entupir a artéria, não chega oxigênio, ela, entre aspas, está sem respirar, tá certo? Então, pessoal, a trombose arterial é grave, né? A perna fica sem circulação, ela fica o quê? Se não chega sangue, fica gelada, fica fria, pálida, porque o sangue não chega, ao invés dela ficar com os dedinhos vermelhinhos, eles ficam esbranquiçados, porque o sangue não chega ali, e causa uma dor muito grande, né, que geralmente é progressiva, né? Não tem nada que a pessoa faça para essa dor melhorar, a não ser desentupir aquela artéria por algum motivo, tá bom? Então a gente não vai falar de trombose arterial, nós vamos falar de trombose venosa. A arterial, pessoal, na maioria das vezes precisa operar sim. Algumas vezes a gente tem que ir lá e retirar aquele trombo, tá bom? Mas isso se a perna ainda for viável, se ainda tiver no período, né, que a perna ainda tem viabilidade. Se a pessoa já não mexe mais os dedos, já perdeu a sensibilidade, quer dizer que as células estão morrendo, né? Os neurônios já morreram, a pessoa não mexe, não tem sensibilidade. Então esses são casos graves que talvez a gente não consiga reverter. Mas e nas veias, Antônio? Quando entope as veias, você lembra que a artéria está levando sangue. A artéria agora nesse novo exemplo de trombose venosa, né, a artéria está levando sangue, está levando o oxigênio para a perna. Só que quando a veia quer trazer de volta esse sangue e retornar, né, esse sangue que passa pelas veias é o sangue que já está pobre de oxigênio, cheio de gás carbônico e com algumas impurezas. Então a perna ela consegue, entre aspas, respirar. Nesse exemplo a artéria está aberta, né? E a veia que está tentando trazer de volta aquele sangue que entupiu, né, ela que está com trombose nesse novo exemplo. Então a mais comum, né, o que a gente vê no dia a dia: ah, Antônio, eu tive a perna inchada, fiquei com dor, a perna incha e não melhora, dolorida. Essas são as tromboses venosas, tá bom, pessoal? A trombose venosa é o quê? Aquele sangue cheio de oxigênio e nutrientes chega pela artéria, ele não consegue retornar pela veia e aí que a perna incha. E ela incha tanto que ela começa a ficar dolorida, tá bom? Mas a perna fica quentinha, às vezes até um pouquinho quentinho demais, porque está acumulando um pouco de sangue ali, né? Porque a artéria está levando e a veia não consegue trazer de volta, acumula o sangue, incha, dói, e a perna pode ficar com a temperatura diferente uma da outra. Então, nesses casos, pessoal, da trombose venosa, a maioria das vezes a perna está o quê? Entre aspas, respirando. O que eu preciso combater é o edema, é um inchaço, tá entendendo? Então, na maioria das vezes, a gente não precisa operar a trombose venosa. Existem casos que precisa? Existem, mas não é o mais comum, tá certo? O remédio por si só, ele dá conta, ele consegue recuperar aquela circulação de forma satisfatória. Então as tromboses venosas, na minoria dos casos, nós vamos indicar a cirurgia. Ah, Antônio, então trombose venosa é tranquilo?
não preciso preocupar, não perde a perna, não causa problema grave, não mata a pessoa. Aí está um erro, pessoal. Aquele trombo, ele pode sair da perna e parar lá nos pulmões. E casos gravíssimos de trombose, que a gente chama de flegmase, de trombose venosa, né? Esses casos de flegmase podem sim causar inclusive problemas graves onde a pessoa pode perder a perna. Felizmente são as minorias dos casos, tá, pessoal? Tanto a embolia pulmonar quanto a trombose, né, gravíssima, chamada de flegmásia, não são as apresentações mais frequentes. As apresentações típicas da trombose são casos mais leves, né, onde tem inchaço, só que a gente tem que levar com seriedade. Por quê? Por conta disso que eu falei, porque esse trombo pode migrar causando uma embolia pulmonar. A embolia sim pode ser fatal, né? O trombo ser tão grande, prejudicar a circulação nos pulmões e a pessoa ter problemas para respirar, por exemplo, né? Precisar de máquinas ou até nem dar tempo de chegar no hospital. Então, pessoal, a trombose venosa, na maioria das vezes, ela não é cirúrgica. A gente consegue tratar com anticoagulantes. Aí eu vou entrar para vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, de varfarina, de Coumadin, né, de Xarelto, de heparina, de Clexane. Todos esses são opções, né, são os remédios que a gente usa rotineiramente, são os remédios mais comuns que a gente usa no tratamento da trombose, tá certo? Então, na maioria das vezes, o tratamento ele é bem sucedido. Quando a pessoa, né, toma direitinho os remédios, segue as recomendações médicas, ela consegue se recuperar sem problemas mais graves, tá certo? Sem precisar operar, sem precisar passar por uma cirurgia ou uma angioplastia, um procedimento, né, minimamente invasivo. Né? Esses casos são de exceção na trombose venosa, são cirurgias que a gente vai indicar na minoria dos casos, tá bom? Então a trombose venosa, que é a mais comum, ela tem que ser interpretada, né, de forma cuidadosa. A pessoa tem que procurar auxílio rápido ao médico, porque ela tem riscos, por exemplo, de embolia pulmonar. Agora, a viabilidade do membro, na maioria das vezes, né, ela não é comprometida, exceto em casos graves como a flegmásia, mas é importante não descuidar, fazer o tratamento certinho para você, né, se recuperar de forma adequada, se recuperar bem, não ter sequelas futuras e para não ter complicações, tá bom? Então espero que tenham gostado, né? Se você gostou, fala com a gente, manda sua mensagem, que a gente quer saber o que você achou aí do outro lado.